E aí pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido que como... Nossa, errei tudo. De novo. E pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido. Como foi feita na votação lá no nosso Instagram, a gente está fracionando os vídeos e colocando 2 vezes por semana. Se você não conhece nosso Instagram, tá na descrição desse vídeo. Dá uma confere, a gente está interagindo com as pessoas lá, tá muito bacana. Agora sem mais enrolação e vamos pro vídeo. E isso é possível a gente melhorar através da progressão dos espíritos, que é o tema que a gente vai conversar. Agora, o objetivo aqui geral é a gente conhecer a existência, já ficou comprovada com o Gabriel, mas também a sobrevivência, entendendo em linhas gerais como que se dá a progressão dos espíritos, como que a gente se melhora tempo após tempo. Tá? E para isso, a gente tem alguns entendimentos. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. O que é isso? É sem nenhum conhecimento pré-instalado neles, sem nenhum software baixado, simples e ignorantes. E para cada um deles foi dada determinada oportunidade, determinada missão, se quiser chamar assim, com o fim de que esse conhecimento começasse a ser baixado pelo espírito e começasse a ser incorporado é o pior termo para usar aqui, né? Mas começasse a ser absorvido pelo espírito e ele pouco a pouco pudesse chegar ao conhecimento da verdade e assim se aproximar de Deus. E ao se aproximar de Deus, encontrar a sua felicidade. Então, passando passo a passo pelas dificuldades, pelas provas, os espíritos adquirem esse conhecimento necessário a atingir essa perfeição. Só que aí vem o problema. E o problema é que a gente, quando a gente está diante de um problema, a gente tem diversas opções. A pandemia que a gente está enfrentando aqui, por exemplo. A gente pode lidar bem ou não com isso. Aceitar bem ou não isso. Usar a cabeça para pensar formas de passar por isso ou não. E quando a gente se coloca nesse movimento, a gente chega mais depressa ao conhecimento. Ou a gente pode ficar reclamando, ficar dizendo que Deus parou de olhar para a gente, que Deus não cuida mais da gente, que Deus não vê mais a gente, que acabou a esperança. E aí a gente torna os fatos cotidianos da vida muito mais difíceis em nós mesmos, colocando barreiras à nossa própria felicidade. Então é dessa forma que a gente pode falar que não existe espírito criado bom e espírito mau. Existe sempre espírito simples e ignorante e espíritos que tentaram fazer das suas dificuldades hipótese de angariar conhecimento, enquanto outros tentaram fazer das suas dificuldades hipóteses para tornar a vida muito mais difícil. E isso é enfrentado encarnação após encarnação. A passagem nossa de espírito pela vida no corpo é necessária para que a gente possa cumprir essa absorção de conhecimento. Porque aqui a gente é obrigado a exercer e a desenvolver a nossa atividade intelectual, a nossa inteligência. E Deus, sendo um ser soberanamente justo, distribuiu para a gente isso tudo e essas possibilidades de forma igual. Por exemplo, é natural e comum que todo mundo que encoste a mão no fogo sinta a mão queimando. Então, como eu sei que a minha mão queima, eu sei que se eu pegar uma coisa quente e encostar no biel, vai queimar o biel também. E se eu sei que aquilo me causa incômodo, eu tenho, então, o conhecimento prévio. Eu não preciso encostar nada quente no biel para saber que vai incomodar o biel também. O gelo, a mesma coisa. Se eu ponho a mão no gelo e sinto algo ali que não é agradável,
e a minha pele é de formatação semelhante à formatação do Biel, eu sei que se eu encostar o gelo, eu sei que eu não preciso encostar o gelo no Biel para saber o que o Biel vai sentir. Isso dá para a gente o tom de igualdade, de que somos portadores para definir todo o mal que a gente vai fazer um com o outro. Porque eu sei que se eu prometer uma coisa para o Biel e não cumprir, eu vou ficar frustrado, igual se alguém tivesse prometido para mim. Eu sei que se eu falar com o Biel que eu vou fazer alguma coisa e eu não fizer, vai causar uma frustração nele. O bem a gente já não pode analisar dessa forma, porque o bem tem variadas matizes, o bem tem variadas configurações, e às vezes eu faço um bem achando que estou fazendo a melhor coisa do mundo e a outra pessoa não recebe tão bem. Mas isso não tira da gente o mérito, né? Mas para dor, todo mundo é igual. A febre, para todo mundo, passou de 37,5, tá todo mundo. Não importa se você é branco, negro, amarelo, cinza, homem, mulher, bonito ou feio. Porque aqui os dois são feios e os dois têm febre depois de 37,5. Tá? Então, aí dá pra gente que ninguém tem privilégio. A dor é para quem tá na rua e para quem tá em casa, para quem tá no leito do hospital ou para quem tá deitado na cama em casa. E isso permite a gente decidir livremente o que é que eu quero fazer comigo mesmo e com o meu companheiro aí de encarnação, de tarefa, com as pessoas que são colocadas na nossa vida. Tá? O livre, aí que a gente está falando aqui de livre-arbítrio, o Allan Kardec entra nisso. O livre-arbítrio se desenvolve, é o que os espíritos respondem para ele, à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, quando eu tomo a consciência de que pôr a mão no fogo me machuca, então eu não vou encostar nada quente em mais ninguém, eu estou adquirindo o conhecimento do livre-arbítrio pelo exercício da minha inteligência, adquirindo a possibilidade do livre-arbítrio pelo exercício da minha inteligência de não fazer para o outro uma coisa que eu não quero que seja feita para mim. Não haveria liberdade se a escolha que eu fiz de colocar ou não a coisa quente no Gabriel fosse determinada por uma causa que não dependesse de mim. Então, se eu jogar só moeda pro alto, vou colocar coisa quente no Gabriel, joga a moeda pro alto. Se cair aqui, sim. Se cair ali, não. Então, tirei o livre-arbítrio de mim. Porque quem está determinando a minha ação não é a minha vontade. A causa não está em mim, mas fora de mim. Nas influências que eu cedo. Então, eu vou fazer isso se o fulano falar, ou se o ciclano falar. Tá? Então, a gente tem esse princípio de igualdade. Mas dentro desse princípio de igualdade, o Allan Kardec desenvolve um raciocínio, e aqui é um desenvolvimento dele, tá? Para determinar algumas escalas de espírito. Por que isso acontece? Porque quando ele estava fazendo as reuniões, nem todo mundo era sério ali. A gente aqui consegue ter um momento de descontração e um momento de seriedade. Alguns espíritos que chegavam para conversar, a gente não duraria 1 minuto na reunião do Allan Kardec. Tá? Ele tinha colocado os dois para fora. Falava assim, não volta, não precisa, não quero. Mas ainda bem que a gente está agora e ele estava lá antes, né? E aí, senão não tinha. Mas aí, os espíritos que se manifestavam eram de diversas ordens. Então, ao mesmo tempo que numa reunião vinha espíritos muito sérios, escolados, etc., em outra vinha espírito que só queria ficar pegando as coisas dele e batendo uma na outra. E movimentando as coisas para lá e para cá. E cada pergunta que fazia respondia com uma piadinha. E aí ele começou a interagir com esses espíritos e perceber que, embora o efeito fosse um efeito inteligente, essa inteligência era de graus variados. E o uso que o espírito fazia da sua inteligência também dependia de situações variadas. E é claro que eu não vou entrar em tudo aqui, em todas as características das ordens que ele desenvolveu,
Mas é importante algum conhecimento aqui. São 3 as ordens. A ordem dos espíritos imperfeitos, a ordem dos bons espíritos e a ordem dos espíritos puros. Na ordem dos espíritos imperfeitos, ele começa com os impuros. Passa pelos levianos, pelos pseudo-sábios, pelos neutros e pelos perturbadores. Os impuros, a primeira base da pirâmide, os impuros têm uma inclinação ao mal. Eles não estão preocupados com mais nada, mas com vinganças, com leviandades, com dificultar a vida dos outros. Leviandades aqui eu até usei um termo da outra ordem, né? Da outra classe. Então são 3 ordens e 11 classes. Na ordem dos imperfeitos, são 5 classes: impuros, levianos. O leviano, ele já não é mau, mas ele é ignorante. Ele não usou o tempo dele para adquirir o conhecimento que a gente falou lá no início, para exercer a inteligência dele. Está estagnado. E aí prefere zombar, fazer brincadeirinha, tudo mais. O pseudo-sábio já começou a usar a inteligência dele. Já começou a colocar a inteligência dele a serviço. Mas a serviço de algo ainda não útil à humanidade, aos demais. Aí tem os espíritos neutros. Não são bom o suficiente para mudar de ordem, mas nem mal o suficiente para ficar lá como espíritos impuros. Como o próprio nome diz, são neutros, nem lá, nem cá. E existem os espíritos perturbadores. É uma classe de espíritos que geralmente não é mal, não são espíritos inclinados ao mal, não são espíritos inclinados às piadinhas, mas são espíritos que se prestam a prestar serviços para outros espíritos a fim de movimentar aí o plano físico numa situação em que o espírito talvez não teria condição pela sua configuração. Então, às vezes, é um espírito que não consegue manifestar na matéria, né, impactar a matéria, e utiliza esses espíritos batedores, chamados perturbadores, para perturbar a matéria, para que ele preste um serviço e aí chame a atenção do Biel, chame a atenção de vocês, enfim. Na próxima ordem, na segunda ordem, temos os bons espíritos. Aí já estamos falando de coisa boa. Já estamos falando de gente do bem, né? Dividida, começando com os benévolos, passando para os sábios, para os de sabedoria e para os espíritos superiores. E já como estamos alongando demais esse estudo, temos a primeira ordem, o topo da pirâmide, composta por uma classe única. É a ordem dos espíritos puros. E classe também dos espíritos puros, porque só tem uma classe, né? Nessa classe, o espírito já percorreu todos os graus. A gente conhece um. Conhece assim, né? A gente sabe que ele é puro. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, até vai haver um debate aqui sobre isso, né? Vai haver gente que vai falar uma ou outra coisa, mas a gente fala assim nesse sentido é porque já percorreu todos os níveis que poderia percorrer. Já não há mais o que adquirir de conhecimento. Atingiu nisso a pureza e já está numa condição de passar para frente o conhecimento de que dispõe, o conhecimento de que adquiriram ao longo das suas encarnações. Biel, gostaria de fazer fazer o que você quiser, cara. O programa é seu, faz o que você quiser. Eu acho que você colocou muito bem, apontou muito bem. Realmente é um tema bem longo, assim, para
dá para a gente se debruçar, né, e fazer um estudo bem destrinchado disso tudo. Talvez até, acho que talvez a principal curiosidade de quem for nos ouvir, né, independente de onde for, vai tentar se encaixar, dar uma olhada ali e falar, puxa, onde é que eu estou, né? E lembrar que não é, né, tão fácil assim pular de uma classe para outra, muito menos de uma ordem para outra, né? Assim, não é uma escala de degrau pequeno, não. Ali entre uma e outra são uns bons milênios aí. Ô, Biel, e tem um objetivo pedagógico, né? A criação dessas ordens para o André Luiz. O objetivo do André Luiz, do Allan Kardec. Não tem objetivo aqui, não é que ninguém fique procurando onde está. Igual o estudante de psicologia, começa a fazer psicologia e começa a procurar qual neurose que eu tenho, qual psicose, qual não sei o quê. Não é esse o objetivo. O objetivo é catalogar. O cara era um cientista, um acadêmico. Ele precisa disso para se fazer entender, né? Então, o que ele faz é isso. E ao criar essas ordens, ao criar essas classes, ao criar isso tudo, ele começa a criar uma sistematização para que a gente consiga acompanhar, para que a gente consiga estudar. E pode ser, muitas vezes, que em alguns aspectos da sua vida você esteja numa escala lá na frente, em outros aspectos você esteja aqui. Então, nós vamos ter que fazer uma média com você para descobrir onde você está. Então, não perde tempo com isso. Conheça o que você tem que conhecer, estude o que você tem que estudar, mas não fique preso em definições. Você não é um livro para ser catalogado e colocado na estante. Você é um ser que tem condição, diante de toda a sua vida, de exercer a sua inteligência e decidir por si, pelo seu livre-arbítrio, o que é melhor você fazer perante si e perante os demais. É isso aí. Vamos agradecer então a todo mundo. Meu chá já acabou, minha água já acabou, meu livro aqui também já está quase caindo da mesa. Gabriel, muito obrigado, sem palavras aí para falar o que é conversar com você, escutar você falando, ver todo o cuidado que você tem na preparação desse material para o pessoal. Nosso objetivo aqui é reafirmando para todo mundo que vocês tenham a curiosidade, tenham o anseio de pesquisar, de estudar e de ler os livros por vocês e chegarem às conclusões por vocês. Agradecemos a presença de todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou até esse momento. E deixe para a gente seu comentário, deixe para a gente sua satisfação ou insatisfação com o nosso episódio. Tá? Provavelmente não vai mudar muita coisa, porque a gente já tem um roteiro muito definido, mas a gente segue assim.